A princípio, a gente tem mesmo a organização no nosso território só das chamadas bandeiras. Desde que os portugueses começaram a explorar o nosso território, mesmo no litoral, a gente tem a organização dessas bandeiras. A gente vai ter uma intensificação dessas bandeiras no século XVI, em decorrência justamente do processo da União Ibérica, em que a gente tem uma falta de mão de obra em algumas regiões do território brasileiro, então há uma necessidade pela busca de mão de obra, e aí então busca desses índios que estão no interior do nosso território. Então a gente tem, a princípio, a organização das chamadas bandeiras. São expedições particulares, não tem aqui o incentivo ou financiamento ou a participação da coroa portuguesa. Então, quando a gente fala dessas entradas que saem em busca de mão de obra no interior do território, e essas entradas, inclusive, de apresamento, são as bandeiras, desculpa, essas entradas não, essas bandas de apresamento, que saem em busca de mão de obra nativa, então essas não têm a participação da coroa. Normalmente as bandeiras saem ou da região do estado de São Paulo, ou da região nordeste do nosso território, da região da Bahia. Essas expedições, elas vão em direção ou ao interior do estado de São Paulo, ou então em direção à região norte, de onde está o estado do Paraná. O objetivo era aí onde estavam as chamadas missões jesuíticas. E você tinha uma concentração maior de índios, né, por metro quadrado. Então, em direção a essas regiões, para poder capturar essa mão de obra e abastecer aquelas áreas onde estava faltando mão de obra, já que os holandeses só forneciam mão de obra escrava para as áreas onde eles exerciam controle no território brasileiro. Até aí, ok, né? Sim, Dani. A partir do final do século XVII, a gente tem a organização chamadas entradas. Estas têm a participação da coroa portuguesa. Essas têm o incentivo, essas têm o financiamento da coroa portuguesa. O objetivo destas entradas era sair em direção ao interior do nosso território, mapear esse território, e algumas entradas foram organizadas para tentar descobrir metais preciosos no interior do nosso território. Tem uma coisinha aqui que chama a atenção, que quando eram organizadas as chamadas bandeiras, já lá no século XVI, havia uma completa falta de informação ou documento em relação ao nosso território. Então, era uma atividade muito arriscada, esses indivíduos estavam sujeitos a doenças próprias do nosso território. Esses indivíduos corriam risco de morte em decorrência de animais, de indígenas no interior do nosso território. Quando a gente fala do período das entradas, há um risco menor, porque você já tem um certo conhecimento do interior do nosso território. Então, o princípio, né, o iniciozinho, foi muito mais complicado, muito mais arriscado do que as entradas que foram organizadas já a partir do século XVII. Gente, fala alguma coisa, porque eu estou me sentindo muito sozinha. Nesse mapa que a gente viu semana, dá para a gente poder perceber esse deslocamento desses indivíduos, né, do litoral do nosso território em direção ao interior, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Posteriormente será feito um novo acordo entre portugueses e espanhóis para poder substituir o Tratado de Tordesilhas, já que é um avanço aí, né, ultrapassando esse limite, para áreas que não eram ocupadas pelos espanhóis, não havia, por parte desses indivíduos, interesse nessa região, já que haviam achado riquezas, né, nas áreas em que chegaram e que começaram a explorar primeiro. Então, a gente tem aqui as entradas que saem da Bahia, né, aqui em Salvador, e vai se deslocando aí em direção à região norte. As bandeiras que saem do estado, da região de São Paulo, e vão em direção ao interior de São Paulo e em direção aí à região centro-oeste. A gente tem a descoberta de ouro, parte dessas bandeiras, na segunda metade do século XVII,
E elas se localizavam naquele momento no estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. As primeiras reservas de ouro foram encontradas por volta de 1693, se eu não me engano. Depois eu até confirmo a data, na região de Minas Gerais, próximo à região onde hoje está, esqueci o nome da cidade, Cataguases, próximo à região de Cataguases, e vai se disseminando por todo o território de Minas Gerais. Bora lá? Ai, Bela, você tá linda! Abre a câmera pra você não ficar muito sozinha, Dani. Ah, é ruim demais. Eu não ver vocês aqui é horrível. Eu É acabei de péssimo. acordar, mas pra te dar uma Eu força. também acabei de acordar. A gente se sente muito abandonada quando a gente não vê vocês. Parece que a gente não está falando para ninguém, sabe? Então vamos lá. Então a gente viu como que essas bandeiras aí se organizavam. Então a gente viu das bandeiras, expedições particulares que saíam em busca de apresamento do nativo, as chamadas entradas, promovidas e incentivadas pela coroa portuguesa, com o objetivo não só de mapear ou de traçar o nosso território, mas também de encontrar áreas onde pudesse ser extraído metal precioso, além das chamadas bandeiras de pesamento, né, de prospecção. A gente tem as chamadas, quem perguntou semana passada, sobre o sertanismo de contrato. Eram expedições organizadas que iam ao interior do território brasileiro para poder ou capturar negros fugitivos ou então para destruir quilombos. No caso dessas bandeiras, que a gente chama de sertanismo de contrato, normalmente elas eram organizadas pelos próprios escravos. Às vezes esses se organizavam juntos, formavam uma expedição chamada de sertanismo de contrato, contratavam indivíduos e esses indivíduos percorriam, então, o interior, né, daquela região em busca de algum escravo que fugiu, para poder destruir algum quilombo que existia próximo àquela região. O quilombo de Palmares, um dos mais famosos que existiu no Brasil colonial, ele foi destruído por uma expedição contratada por senhores de escravos. Além das bandeiras, né, de apresamento, de prospecção, do sertanismo de contrato, a gente tem as chamadas monções. Diferente das outras, que eram terrestres, as monções eram expedições fluviais. Por que a organização dessas monções? Nós sabemos que o nosso território é recortado aí por diversos rios e, às vezes, há uma dificuldade muito grande de você se deslocar de localidade para outra. Os rios são muito largos, né? Então dá para você atravessar o rio. Então o que eles tentaram fazer? Organizar expedições, e essas expedições utilizavam os rios para poder promover esse deslocamento de uma região para outra, ou para poder abastecer determinadas regiões que estavam mais longe de São Paulo, ou mais longe de Salvador, né? Que estavam mais longe desses centros que estavam se desenvolvendo no território brasileiro naquele período. Ok? Então, bora lá. Dani. O objetivo da coroa, um dos objetivos, né? Só uma coisinha. Quando a gente fala da organização dessas bandeiras de apresamento, a gente sabe que era proibido pela coroa portuguesa e pela Igreja Católica, né, que protegia os nativos, a utilização desses indivíduos como mão de escrava. Existia uma legislação criada pela coroa portuguesa que deveria ser respeitada pela população local, pela população da coroa. E era respeitada a igreja, era cobrada pela igreja, que não aceitava a escravização desses indivíduos. Mas mesmo diante dessa situação, né, dessa legislação, dessa proibição, a coroa portuguesa, em um determinado momento, nesse momento da União Ibérica, ela acaba meio que fazendo vista, justamente porque necessita dessa mão de obra. Deixa eu só fazer uma correção aqui.
Eu falei a coroa portuguesa, a coroa luso-espanhola. Né? Dentro da coroa ibérica, da União Ibérica, não existe coroa portuguesa, existe a coroa luso-espanhola. Então, nesse momento, faz-se vista grossa porque necessita de mão de obra. Então, como necessita dessa mão de obra e há um controle por parte da Holanda do fornecimento dessa mão de obra para determinadas regiões, então a coroa portuguesa até ou a coroa espanhola faz até vista grossa e os paulistas acabam invadindo as missões e utilizando esses indivíduos como mão de obra, ou como fornecendo aí, né? Traficando e vendendo esses indivíduos como escravos. Quando a gente fala dessa proibição, era determinado pela coroa a chamada guerra justa. Então, você só podia capturar e escravizar aqueles nativos que atacassem os portugueses ou que atacassem alguma tribo indígena que já fosse pacificada. Então, nesse caso, você podia capturar esses indivíduos e vender. Fora isso, estava terminantemente proibido. Então, os portugueses, às vezes, até inventavam uma guerra justa para poder escravizar o nativo, né? Então, nesse período da União Ibérica, isso acabou não tendo aí tanta importância. Então, bora lá. Quando a gente fala desse processo de ir em direção ao interior do território brasileiro e tendo como um dos objetivos a descoberta de reservas de ouro, isso se dá justamente ao final da União Ibérica. Não que esse tipo de expedição já não existisse ou já não fosse organizado, já era. Mas a gente vai ter um processo de intensificação dessa exploração, ou uma intensificação, essa busca por reservas de ouro no território brasileiro, justamente ao final da União Ibérica. Por que ao final da União Ibérica? A gente tem uma decadência na lavoura açucareira, em decorrência da expulsão dos holandeses, vão para a região das Antilhas, começam a produzir açúcar extraído da beterraba. Essa açúcar oferece concorrência à nossa produção, o que gera uma decadência da nossa produção. A Portugal, economicamente, está em crise, justamente por conta do período da União Ibérica. Então, há uma necessidade de uma recuperação econômica por parte da coroa portuguesa e de você ter um outro produto, uma outra atividade que substitua a lavoura de cana-de-açúcar em decadência naquele momento. Então, há uma intensificação por parte da coroa portuguesa na exploração do interior do nosso território em busca dessas reservas de ouro. Ou há incentivo aí as chamadas bandeiras de prospects, essas que vão sair em busca de metais preciosos. As primeiras reservas de ouro foram encontradas no interior da região das Minas, depois Mato Grosso, Goiás, mas naquele momento do período colonial, a maior área de extração de metais preciosos é a região das Minas, especificamente a região de Vila Rica, onde hoje está Ouro Preto. Quando anunciada a descoberta de ouro naquela região, a gente vai ter um deslocamento grande de indivíduos, não só do território brasileiro para aquela região, mas também da Europa para o território brasileiro, né, para aquela região onde foi descoberto o ouro. Eu ainda coloquei aqui, olha, os principais campos de exploração. Mariana, que está próximo a Ouro Preto, que se chamava Vila Rica, Sabará, pertinho de Belo Horizonte, Vila do Picaeté, também bem próximo ao Horizonte, Catas Altas, São João del Rei, região de Cataguases. Depois a gente tem a região de Diamantina, né, com a descoberta do diamante. Então, tá. Então, então, há um deslocamento muito grande dessa população em direção ao território brasileiro. Tem alguns dados que nos informam que a gente tinha, em média, 3.000 pessoas naquela região. Com a descoberta da região, né, do território brasileiro, daquela próxima região de Minas Gerais,
a descoberta do ouro, a gente tem um aumento gigantesco dessa população. Tem alguns dados que afirmam que a população chegou, no auge da exploração do ouro, a 3.300.000 pessoas. Então, é muito, né? Eu não concordo muito com esses 3 milhões, não. Mas em alguns locais a gente acha essa informação. Então, a gente tem um deslocamento muito grande dessa população. Inóspita, uma área que não era habitada. Então, os primeiros indivíduos que se deslocam para aquela região, esses indivíduos vão passar um perrengue danado, né? Porque não tem uma estrutura para esses indivíduos se fixarem naquela região, falta abastecimento de alimento, há uma precariedade de habitação, porque ninguém nunca morou naquela região. Então, esses primeiros indivíduos é que vão começar a construir e promover uma estrutura para a extração de ouro no Brasil. A coroa, desculpa, gente, mais à frente, eu tenho aqui um mapazinho que mostra as principais áreas de extração de ouro no território brasileiro. Então, tem aí a Vila Real de Cuiabá, que a gente está na região de Mato Grosso, a Vila Boa, na região aqui de Goiás, a região das Minas, o Arraial do Tijuco, em Diamantina, e aqui Sabará, São João del Rei, Vila Rica, Mariana, ou as regiões mais próximas a Belo Horizonte, né, Sabará, Caeté. Essas são as áreas de extração de ouro no território brasileiro no período colonial. Observa que quando eu pego a região de Mato Grosso e Goiás, eu já ultrapassei a linha de Tordesilhas. Então, as primeiras reservas ainda estão em uma região, uma área que pertenciam naquele momento à coroa portuguesa. Quando a gente fala da região de Mato Grosso e Goiás, a gente já ultrapassa a linha de Tordesilhas, que era uma área, né, que pertencia à coroa espanhola, mas que naquele momento não interessava a coroa espanhola, ela estava preocupada com o Peru, ela estava preocupada com extrair ouro em outras áreas. Aqui não há interesse da coroa espanhola. Então, bora lá. Quando a gente tem essas primeiras reservas de ouro, né, descoberta no nosso território, a coroa portuguesa logo trata de começar a organizar esse processo de exploração. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de os caminhos que levam à região das Minas. Extremamente controlado pela coroa portuguesa, né? Não havia essa necessidade de evitar que esse ouro fosse desviado, que se perdesse esse ouro pelo caminho. Então, a gente tem aqueles caminhos estabelecidos pela coroa portuguesa, e o que é mais interessante, quando a gente fala desses caminhos que levam à região das Minas, eram estradas estabelecidas, controladas pela coroa, como oficiais, ou seja, tudo que fosse em direção à região das Minas tinha que passar por essas estradas, porque aí facilitava o controle da coroa, o que estava entrando e o que estava saindo daquela região. A coroa portuguesa tratou de estabelecer um caminho direto de Paraty até a Minas, especificamente, né, Ouro Preto, que é o que a gente conhece hoje como a estrada real, que leva ou que levava naquele período a região das Minas até um porto de desembarque, ou até um porto-arque desses metais para o continente europeu. Então, a gente tinha um caminho mais longo, que a gente chamava de caminho velho, partia de Paraty, ia até a região das Minas, ou da região das Minas até a região de Paraty. Era um mais longo. Então, a coroa portuguesa decidiu encurtar esse caminho e estabelecer uma nova rota, um novo caminho. Partia do Rio de Janeiro, passava por Petrópolis, até chegar à região das Minas, ou da região das Minas, passando por Petrópolis, até chegar ao Rio de Janeiro. Nesse mapazinho aqui dá para a gente perceber isso. Olha, eu tenho aqui Paraty, aí eu saio aqui até chegar à região de China. A princípio, ela ia até Ouro Preto. E aí, com a descoberta de diamante na região de Diamante, ela vai, né,
ainda se estende aí um pedacinho. Eles decidiram fazer um outro caminho mais curto, que era esse caminho que ia do Rio de Janeiro e ia até a região de Ouro Preto, para encurtar o caminho, para acelerar esse processo de chegada e diminuir os riscos de um caminho maior, né? Hoje, essa estrada é conhecida como Estrada Real, boa parte dela preservada, tombada pelo patrimônio, se perdeu ao longo do tempo, né, algumas partes dessas estradas. A gente tem ao longo dessas estradas o surgimento de uma série de cidades. Aliás, a produção, a extração de ouro no território brasileiro, nessas regiões, acabou contribuindo para o surgimento de um grande número de cidades que surgem e vivem em função da extração de uma região das minas. Ok? Então, vamos lá. Beleza, A gente tem aí formas de exploração desse ouro, ou de extração desse ouro, que é o que a gente chama de lavras ou de faiscação. As grandes áreas de extração de ouro, ou as grandes reservas, elas sempre eram entregues àqueles indivíduos que tinham potencial ou que tinham capacidade de extrair ou de explorar ao máximo aquela região. Para isso, ele tinha que dispor de mão de obra, ele tinha que ter mão de obra para poder extrair essa área. Utilizava-se a mão de obra escrava. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que a utilização do escravo. Então, quanto mais escravos o indivíduo tivesse, maior a área de extração ou de exploração ele receberia por parte da portuguesa. O interesse da coroa portuguesa era arrecadar cada vez mais com essa exploração. Então, quanto mais mão de obra, maior a área de extração do indivíduo. Alguns indivíduos que não possuíam escravos, né, que não tinham riquezas, eles acabavam explorando determinadas áreas que já haviam sido abandonadas, às vezes no intuito ali de achar alguma coisa naquela região. Então, a gente tem aqueles indivíduos que têm posses e que montam uma estrutura para a extração desse metal precioso, e aqueles indivíduos que vão percorrendo aí o sertão de Minas, que vão percorrendo a região de Goiás, Mato Grosso, com áreas que já foram abandonadas na tentativa de achar alguma coisinha. Então, quando a gente fala dessas lavras feitas em grandes jazidas, exigia muito investimento. Por isso tem que ser esses indivíduos que têm posse, esses indivíduos que têm bens. Eles têm que investir não só em equipamento, mas também em mão de obra. Quando a gente fala de equipamento aqui, são equipamentos bem rústicos. Não é o que a gente tem hoje, até porque a gente não tinha tecnologia de exploração na época. Tanto quando o ouro de aluvião, que é esse ouro que está na superfície, ele acaba. A gente tem uma queda muito grande da extração de ouro no território brasileiro, porque não existia tecnologia para extração desse ouro em grandes profundidades. Então, extraía, ele tirava o que estava na superfície ou próximo, né, em uma pequena profundidade, próximo a essa superfície, mas precisou de algo mais profundo, aí a gente já não vai ter naquele período, não é possível, porque não tem tecnologia para isso. Tá? Quando a gente fala da faiscação, extração realizada próprio garimpeiro usando peneiras, que é o que eu falei aqui agora. Então, o indivíduo extrai, quem tem condições, monta a cultura, extrai, explora uma determinada região. Ele não acha mais nada ali, aquela região é abandonada. E aí vem aqueles indivíduos que não têm a condição, não tem estrutura, não tem condição financeira para montar uma estrutura. Então, esse indivíduo vai lá morar naquela região, achando, né, ou pensando que ele pode descobrir ali alguma coisa. Quando a coroa portuguesa recebe o anúncio, né, dessas descobertas, existe esse deslocamento muito grande para a região das minas, a coroa então começa a montar, ou é necessário que ela monte naquele período, uma estrutura de exploração para aquela região. Há um controle excessivo da coroa nesta região, bem mais do que na região açucareira, por um controle muito maior,
por que uma quantidade de impostos grandes estabelecidos para essa região? A coroa portuguesa não conseguir arrecadar impostos por meio desse controle excessivo na região, acabou. Se eu pensar na lavoura açucareira, eu vou cultivar a cana. Se não for possível naquele momento cobrar impostos, eu posso cobrar em outro momento. Porque no próximo período eu tenho outro plantio daquela cana, eu tenho outra colheita, eu tenho uma produção às vezes até maior que do ano anterior. Quando eu falo da extração de ouro, se não for possível você sobretaxar e cobrar impostos naquele momento, posteriormente também não vai ser possível. O ouro é um metal não renovável, ele não vai dar ali de novo. Então, se você não cobrar daquele momento, posteriormente, aquilo que já foi extraído, você não consegue cobrar impostos, porque não tem como ter mais ouro ali. Então, vai tirando, vai explorando, aquela quantidade de ouro ela vai diminuindo cada vez mais. Então, por isso a necessidade da coroa portuguesa de fazer ou de estabelecer um controle excessivo na região das minas. Quando a gente fala de Diamantina, esse controle é muito maior. A gente fala que Diamantina era a mais colonial da colônia, ou seja, é a área mais vigiada, mais controlada da colônia. Se eu pensar no ouro e no diamante, em tese, o diamante é muito mais fácil de você contrabandear do que o ouro. Na região das minas, a coroa portuguesa estabelece uma estratégia para poder conseguir arrecadar, cobrar os seus impostos. Essa mesma estratégia, ela não era possível de ser utilizada na região de Diamantã. Em Minas Gerais, utilizou-se a estratégia de derreter esse ouro e já retirar o imposto que cabia à coroa portuguesa. Não tem como derreter um diamante. Então, é muito mais complexo. A região de Diamantina era muito mais vigiada, era muito mais controlada pela coroa portuguesa do que a região das minas. Então, nessa organização da região das minas, ou nessa estruturação, o primeiro órgão estabelecido pela coroa portuguesa para aquela região é a chamada Intendência das Minas. Era de responsabilidade deste órgão administrar, organizar a exploração que seria estabelecida na região das minas. Então, por exemplo, se alguém ou se uma expedição organizada pelos bandeirantes encontrasse ouro em uma determinada região, a coroa portuguesa imediatamente deveria ser comunicada e ela tomaria, então, atitudes em relação àquela região onde aquele ouro foi descoberto. Então, ela estabelecer a divisão dessas áreas de exploração, que a gente denomina de data. Então, é função da Intendência das Minas distribuir as datas daquela região. Então, pequenos lotes ou áreas onde serão estabelecidas a exploração do ouro. Quando uma área é descoberta, a coroa portuguesa, ou a Intendência das Minas, em nome da coroa portuguesa, divide aquela data em 3 lotes. 2 lotes para o minerador e 1 lote para a coroa portuguesa para que fosse leiloado. Desses lotes entregues ao minerador, o tamanho deste lote, o tamanho desta área de exploração, vai corresponder à quantidade de escravos que esse indivíduo possui. Então, se ele tem uma quantidade menor de escravos, ele recebe uma data menor. Se ele tem uma quantidade maior de escravos, ele recebe uma data maior. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessas datas, olha aqui, aqueles que fossem donos de mais de 12 escravos receberiam uma data inteira, que corresponderia a 3.000 metros quadrados. Então, é uma área considerável quando a gente fala de área de extração de ouro no território brasileiro. Então, essa era uma das funções da Intendência das Minas. Outra função da Intendência das Minas era cobrar os impostos estabelecidos pela coroa portuguesa na região das minas, com o objetivo de garantir
a arrecadação e garantir o aumento erário, ou seja, o aumento da riqueza portuguesa, do que vai em direção a Portugal. Uma outra função da Intendência das Minas é fiscalizar essa área de exploração, essa área de extração de ouro naquele território. Coisinha que eu esqueci de falar com você aqui, é que a gente não vai discutir a fundo, quando há o anúncio da descoberta do ouro e que a gente tem um deslocamento de uma grande quantidade de indivíduos, tanto do território brasileiro quanto do território português, para a região das Minas, a gente vai ter um enfrentamento entre os paulistas, que foram os que acharam essas reservas de ouro, e esses indivíduos que se direcionam para a região das Minas. Esse conflito a gente dá de guerra dos emboás, o enfrentamento entre os bandeirantes paulistas e a população que se desloca da Europa e do território brasileiro para a região das Minas, tá? Mas eu não vou entrar na Guerra dos Emboás aqui não, porque a gente vai discutir isso mais na frente. Só para vocês saberem que essa descoberta de ouro, já no iniciozinho, ela acabou gerando uma disputa entre quem encontra e a população que se desloca para aquela região. O resultado da Guerra dos Emboabas é a organização do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais não existia. Era uma região que fazia parte da região de São Paulo. E aí, quando a gente tem a Guerra dos Emboabas, ao final desse conflito, a gente tem a delimitação do território de São Paulo e a delimitação do território de Minas Gerais, separando Minas de São Paulo. Então, vamos lá. Então, tem um esqueminha aqui para a gente entender funcionava a entender as minas, né? Então, fiscalizava a exploração de quem está extraindo, como que está extraindo, se esses indivíduos estão realmente pagando o que deve por riqueza. Dani? Oi? Acho que é o Corinthians está querendo fazer uma pergunta. Quem? Fala mais alto um pouquinho. Guilherme está querendo fazer uma pergunta, Dani. Ah, tá, Guilherme. Diga. Dani, você está escutando agora? Fala mais alto, está muito baixinho. Uai, agora tá bom? Aumentou um pouquinho, mas dá para te ouvir, pode falar. Dani, aumenta eu tava querendo saber se aquela relação lá das Guerras dos Emboabas lá com os paulistas, esses paulistas já eram brasileiros mesmo ou ainda tinha relação com Portugal? Esses paulistas a gente chama de, vamos dizer assim, mameluco. O que seria um mameluco? Uma mistura da população indígena com a população europeia. Então, são indivíduos que nasceram no território brasileiro. Essa mistura ou miscigenação entre a população local, que era o indígena, com o europeu. Então, esses indivíduos, inclusive, eles já tinham absorvido esses hábitos e costumes da população local. Então, não são portugueses de origem, mas tem uma descendência portuguesa, uma mistura da população nativa com os portugueses. Beleza? Entendi. Ué, a Dani caiu? Parece que sim. Acho A que gatinha sim, da Dani. Carol aí na câmera, Nossa, gente. Carol, você tá linda, Que querida. princesa, a hora dessa da manhã. Arrumou toda pra assistir aula? Você tá mutada. Eu não tô ouvindo vocês direito, tá tão baixinho. É porque você caiu, Dani. Pois, mas assim, eu não estou ouvindo direito porque tá muito baixinho. Aumenta o volume do computador. Mas ele tá no meu máximo. A hora que acabar a aula, eu dou uma mexidinha aqui. Tá no meu máximo aqui. Bom, então vamos lá. Ô, Mas Dani, vocês estão me ouvindo. Oi. quando alguém for fazer uma pergunta, você tá vendo a caixinha de todo mundo com o nome aí? Aham.
Então, aí deixa que a gente E às manda vezes eu uma. não fico atenta, ela fica verdinha. Ah, tá. Então, porque aí se você quiser, a gente manda uma mãozinha em cada caixa, que aí você vai saber quem tá querendo falar, entendeu? Aham, tá, Então beleza. tá Obrigada, viu, Bela? nada. Então vamos aqui. A gente tem aqui uma das tarefas, uma as obrigações da Intendência das Minas, a fiscalização dessa área de extração. Quando é feita essa descoberta, né, de uma área de extração, é função dela determinar ou distribuir essas datas, esses lotes. Ela vai dividir essas datas em 3 partes, uma para o descobridor, para a coroa, outros mineradores. Outra função dela é a cobrança desses impostos. Ela tem que ir a cada minerador, os impostos são estabelecidos pela coroa portuguesa, e a função dela é fazer cumprir o que determina a coroa portuguesa no que diz respeito a essa arrecadação. A região das Minas, no território brasileiro naquele período, era a região ou a área onde existia uma maior quantidade de impostos. Né? A tributação em relação à região das Minas era extremamente elevada e rigorosa. Aliás, quando a gente fala de tributação, o território brasileiro hoje, né, o Brasil é um dos países onde mais se cobra impostos no mundo. Né? Não é o primeiro, mas está lá entre os primeiros que mais tributam a população. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa carga tributária, o primeiro imposto que a gente tem aqui, o quinto, que significa o quê? A quinta parte do ouro explorado deve ser entregue à coroa portuguesa, ou seja, 20% do ouro extraído tem que ir para as mãos da coroa portuguesa. Obrigatoriamente. Em um determinado momento, o que a coroa portuguesa vai fazer? Quando não é possível a ela arrecadar esses 20%, esse quinto, ela decide criar as chamadas casas de fundição. Então, o minerador é obrigado a extrair o ouro, levar às casas de fundição. Nas casas de fundição, o ouro será derretido, transformado em barra. Deixa só eu adiantar aqui. Transformado em barra, essa barra receberá um selo da coroa portuguesa. A coroa portuguesa devolve ao minerador a barra já quintada. Então, derreteu, tirou a parte que cabe à coroa portuguesa, tirou o quinto, tirou os 20%, o restante é transformado em barra, selado e devolvido ao minerador. É proibido circular na região das Minas com ouro que não seja em barra. Então, ouro em pó, em pepita, de qualquer jeito que for, está proibido a circulação dele na região das Minas. Quando a gente fala dessas casas de fundição, eu só vou citar aqui também, porque a gente vai discutir isso mais lá na frente. Então, a coroa começa a sobretar. Então, primeiro ela detém o quinto. Quando ela cria as casas de fundição, o minerador ele se sente afrontado pela coroa portuguesa. E aí que começam as revoltas na região das Minas. A primeira revolta que a gente vai ver nesta região é a revolta de Filipe dos Santos, que exige o fim dessas casas de fundição. Eu não vou entrar na revolta porque a gente vai discutir depois, tá? Então, aí, belezinha, né? Eu tenho um modelo de uma barra de ouro quintada naquele período. Então, tá aqui, olha, casa de fundição saiu em 1809, registrou o toque de 23 quilates e 3 grãos respectivo peso de 12 e 12 grãos, ou seja, essa barrinha aqui equivale a 57,5 gramas aproximadamente. E toda barra de ouro que circulava naquela região, ela tinha todas essas características. Não podia estar circulando se fosse desse jeitinho que isso aqui. Então, tem lá todas as descrições. O número dela, o ano que ela foi quintada, as iniciais do ensaiador, né, do indivíduo que fez essa barra, o funcionário das casas de fundição.
o toque correspondente, ou seja, quanto vale aquela barra de ouro, o escudo, escudo sabará itálico, escudo da região onde aquele ouro foi quintado, o peso daquele ouro. Então, as características elas estão impressas nessa barra de ouro. Então, se o indivíduo é pego circulando com ouro, que não fosse nesta situação aqui, esse indivíduo poderia ser preso pela coroa, de estar roubando, né, de estar extraviando o ouro da coroa. Então, esses indivíduos passam a ser extremamente vigiados quando a coroa começa a ter uma perda da sua arrecadação, quando aquele quinto não é cumprido pelo minerador. Então, vamos voltar. Quais outros impostos são estabelecidos para a região das minas? A captação. Então, o indivíduo tem que pagar para a coroa portuguesa 17 gramas de ouro por cabeça de escravo. Então, se ele tem 50 escravos, 17 gramas de ouro por cada um desses 50 escravos. Então, ele tem que arrecadar e repassar à intendência das minas, que irá encaminhar esse ouro para a coroa portuguesa. Um outro imposto estabelecido na região é a chamada finta, uma arrecadação anual de 100 arrobas de ouro. Eu arredondei, eu pus aqui 1.500 quilos, mas não dá 1.500 exato não, tá? Eu só aproximei. Então, o indivíduo, a cada ano, ele tem que pagar, ou ele tem que arrecadar e repassar à coroa portuguesa 1.500 quilos de ouro. Como eu já falei aqui no comecinho, a gente não tem técnicas de extração de ouro em grandes profundidades. Então, esse ouro da superfície, esse ouro de aluvião, aos poucos ele vai deixando de existir. Você não consegue a mesma quantidade. Não é um metal renovável. Então, você tirando, ele não vai brotando ali de novo. E é lógico que ele vai diminuindo, ele vai deixando de existir. Então, quando a coroa começa a perceber que os indivíduos não estão sendo capazes de pagar os 1.500 quilos de ouro anuais, ela não entende isso como uma diminuição natural daquelas reservas. A coroa prefere acreditar que esses indivíduos a estavam roubando, que esses indivíduos estavam desviando o ouro que deveria ir para a coroa portuguesa. Em decorrência disso, a coroa decide tomar uma outra atitude. Ela estabelece a chamada derrama, cobrança de todos os impostos atrasados na região das minas. Então, ao final de cada ano, cada período, os indivíduos têm que pagar os 1.500 quilos. Eu não traí uma quantidade suficiente, eu não tenho como pagar 1.500 quilos de ouro. Um outro minerador na mesma situação, um outro na mesma situação. Chega um determinado momento que a coroa decreta a derrama. Cobrar tudo aquilo que a região das minas deve e que ainda não pagou à coroa portuguesa. E se por um acaso o indivíduo não tivesse condições, ele não tiver mãos, a quantidade de ouro necessária para ele poder pagar aquilo que ele devia à coroa portuguesa. Os funcionários da intendência das minas tinham o direito e a obrigação de arrecadar tinha a obrigação de arrecadar e tinham o direito de entrar nas casas desses mineradores e retirar o que eles tinham de valor para cobrir o que estava faltando em relação à finta. Cobrir o que estava faltando em relação aos 1.500 quilos de ouro. Eles podiam retirar joias, eles podiam pegar escravos e vender esses escravos para poder cobrir o que estava faltando em relação ao imposto devido por esses indivíduos à coroa portuguesa. Lembrando que quando a gente fala lá da Inconfidência Mineira, essa carga excessiva, essa carga tributária excessiva é que acabou contribuindo para a chamada Inconfidência Mineira. Dia 21 agora, Tiradentes, né? Então, é o que contribuiu para que Tiradentes, junto com outros inconfidentes,
promovesse um movimento na região das Minas para que aquela região ficasse independente de Portugal. Mas a gente vai discutir isso também mais na frente. Então, vamos lá. A coroa portuguesa desconfiava, e é fato que o contrabando existia, né, na região das Minas, uma região riquíssima. Só fazer uma outra ressalva. Quando a gente fala da região das Minas, outras regiões do território brasileiro, elas vão acabar sendo um período de prosperidade ou de crescimento justamente em função da região das Minas. Então, se eu pegar o sul do nosso território, por exemplo, quando a gente estava falando de pecuária, ela começou no nordeste do nosso território, né? Foi em direção ao interior, depois desceu para a região do nosso território. Então, a região sul, produtora de gado, vai fornecer gado para a região das Minas. Outras regiões vão se especializar na agricultura e produzir alimentos que serão destinados à região das Minas. Então, a gente tem diversas cidades que vão crescer e vão se desenvolver em função da região das Minas. E aí tem uma coisa interessante. A gente acaba tendo uma ligação muito grande entre as diversas cidades do território brasileiro em função da região das Minas. A gente tem, inclusive, um aumento da atividade comercial interna, ou seja, dentro do nosso território, justamente por conta da região das Minas. Então, além da gente ter o aumento dessa ligação entre essas cidades, a gente tem uma intensificação e um fortalecimento do comércio dentro da colônia, tudo em função da região das Minas. Então, a gente tem um contrabando muito grande, né? Não era só, a coroa portuguesa não estava só desconfiando, isso era certo que acontecia, e existiam várias formas de você contrabandear esse ouro, né? De você passar de liso em relação a essa exploração por parte da coroa portuguesa. Quando eu falo dos escravos, por exemplo, esses indivíduos escondiam ouro no cabelo, esses indivíduos engoliam ouro, né? Se fosse muito, engoliam ouro, depois defecava esse ouro, tirava, lavava. Era uma forma dele acumular riqueza, desviando tanto do minerador quanto da coroa. Alguns indivíduos escondiam esse ouro entre os dentes ou entre os dedos dos pés, né? Se fosse muito pequenininho, colocava lá, ninguém não ia ver. Nos saltos, solas de sapato, escravos escondiam no cabelo, engoliam. Então, existiam várias formas desses indivíduos bandearem esse ouro, indivíduos desviarem esse ouro. E uma das formas mais marcantes desse período era o chamado Santo do Pauoco, uma região de muita religiosidade. Eles construíam santos de madeira ou faziam um buraco nas costas, no fundo desse santo, ou faziam na parte de baixo desse santo. Enchiam ali de ouro, vedavam bonitinho, direitinho, e acabavam circulando pela região das Minas com esses santos lotados de ouro, passando aí, não sendo passando percebidos em relação à coroa portuguesa. Às vezes, né, quem nunca aí foi chamado pela mãe de Santinho do Pauoco, né? Eu tenho certeza aqui que todo mundo já foi chamado, né? Olha lá o Santinho do Pauoco, né? Além dos impostos que a gente viu anteriormente, a gente ainda tem os chamados impostos de passagem, aqueles produtos ou aqueles indivíduos que só iam passar pela região das Minas tinham que pagar impostos, imposto de entrada, ou seja, aqueles produtos que estavam indo para a região das Minas, que estavam entrando naquela região, também eram tributados. Impostos de saída, quer dizer, o que estava saindo da região das Minas, também era tributado. Então, a coroa portuguesa arrumava aí, ou ajeitava diversas formas de cobrar impostos daquela região. Esse gráficozinho dá para a gente perceber a grande quantidade de ouro extraído no território brasileiro. A gente começou aqui no ano de 1705, terminando em 1799. O auge dessa extração
está aqui na primeira metade do século XVIII, 1739, 1744, 49. Esse é o auge da extração de ouro no território brasileiro. Depois disso, a gente tem uma decadência dessa atividade no território brasileiro. Decadência por quê? Por que vai diminuir a quantidade de ouro? Aí eu volto no que eu já tinha falado aqui anteriormente. O ouro de aluvião, que é o da superfície, ele vai diminuindo e não existia naquele momento uma tecnologia ou técnicas de extração desse ouro em grande profundidade. Então, a gente vai tendo naturalmente uma diminuição na extração desse produto na região das minas. Ok? Isso significa falar essa diminuição de extração ou de arrecadação leva a região das minas a problemas econômicos, a miséria, de forma alguma. A gente tem essa diminuição, mas posteriormente, no século XIX, a gente tem um novo aumento dessa extração de ouro no território brasileiro. Porque aí você já vai adquirindo técnicas de extração, né, em grandes profundidades. Então, a gente tem essa decadência, depois a gente acaba tendo um aumentozinho de novo desse período, dessa extração. Mas como a gente está falando do período colonial, a gente tem aqui essa diminuição, cai vertiginosamente, mas que não vai afetar a economia da região mineira. Para a coroa portuguesa, isso não é muito bom. Quando a gente fala do auge dessa extração de ouro, boa parte deste ouro que era extraído neste período aqui, ele acabou não indo para o território português. Boa parte do ouro acabou indo parar na Inglaterra, em decorrência de tratados ou de acordos econômicos feitos entre portugueses e ingleses. Aí eu volto um pouquinho lá naquilo que já discutiu, quando a gente falou do período da restauração portuguesa. Para que isso fosse possível, ela buscou ajuda junto a outros países, a outras regiões. A Inglaterra foi um desses países. E nessa busca de ajuda, Portugal acabou firmando acordos com a Inglaterra. Um desses acordos, o Tratado de Methuen. Então, em decorrência do Tratado de Methuen, boa parte do ouro que é extraído no território brasileiro acabou indo parar no território inglês. E os ingleses fizeram bom uso, né, desse ouro arrecadado, porque foram acumulando, e este ouro arrecadado neste período foi utilizado no processo de industrialização do território inglês. Então, eles souberam usar. Portugal não soube usar o ouro que ele arrecadava do nosso território naquele período. Ok? Então, vamos lá. Em relação à região das minas, alguma dúvida? Não? Ô, Dani, Não, Dani. os portugueses chegavam a descobrir o ouro que tinha no Santos do Pauoco? O ouro que tinha? O ouro que tinha no Santos do Pauoco? Chegaram. Às vezes, esses indivíduos conseguiam, ou às vezes, a fiscalização da coroa portuguesa, quando desconfiava, ela ia lá e apreendia esse ouro. Aquele indivíduo que estava desviando esse ouro, né, ou roubando esse ouro, ele era preso, ele poderia ser julgado, condenado pela coroa, justamente pelo fato de estar extraviando, roubando aquilo que pertencia à coroa portuguesa. Beleza? Não saíram ilesos, não. Então, sempre que a coroa desconfiava, esses indivíduos acabavam sendo pegos, esse ouro era recolhido pela coroa portuguesa e esse indivíduo receberia alguma pena por parte da coroa. Tá? Entendi, Dani, obrigada. Não. Em relação à região das minas, ok. Nesse momento, aliás, paralelo, né, a esse processo de descoberta do ouro e de exploração do ouro, a gente tem na região de Diamantina a descoberta do diamante.
O interessante é que Diamantina, se a gente for fazer aí uma comparação, né? Diamantina não era nada nesse período. Diamantina era um buraquinho e era uma região dependente, muito mais importante do que Diamantina. Diamantina era um distritozinho e o Cerro já era uma comarca. Então, era uma região muito dependente da região do Cerro. Com a descoberta do diamante na região de Diamantina, há uma separação de Diamantina em relação ao Cerro e uma fiscalização muito mais intensa da coroa portuguesa em relação àquela região. Para ter uma ideia da fiscalização da coroa portuguesa em relação à região de Diamantina, ninguém entrava ou saía de Diamantina sem uma expressa ordem do contratador. Diamantina é extremamente vigiada. Então, para você poder chegar e entrar na região de Diamantina, precisava de uma autorização expressa para que isso acontecesse. Diferente da região das Minas, que se entrava e saía sem problema nenhum. Né? Não uma região vigiada, era uma região fiscalizada, era uma região controlada, mas diferente de Diamantina. Olha o que eu falei há pouco. O ouro é possível você derreter para retirar a parte que lhe cabe. Então, a coroa podia derreter e tirar a parte dela. O diamante não dá para derreter. Então, você tem que fiscalizar, você tem que dobrar a vigilância em relação àquela região. Uma outra diferença. Na região das Minas, criou-se a Intendência das... Na região de Diamantina, criou-se a chamada Real Extração. Tem a mesma função de fiscalizar aquela região. Qual a diferença, então? Quando eu falo da real extração, o indivíduo responsável pela real extração, o chamado contratador, é um indivíduo escolhido pela coroa portuguesa e que não se submete aos poderes locais da colônia, como, por exemplo, ao governo geral. O intendente das Minas é um indivíduo que submete ao governador geral. O contratador é um indivíduo que não se submete ao governo geral. É um indivíduo que deve obediência direta à coroa portuguesa. Então, além de ser escolhido por um indivíduo que não se submete aos poderes locais da colônia, diferente da intendência das Minas. Uma outra coisa, quando eu falo da exploração, né, do ouro ou da extração do diamante, no caso do diamante, a coroa monopoliza aquela extração, é a coroa que controla, diferente do que existe lá na região das Minas. Então, na região de Diamantina, há um controle direto por parte da portuguesa. Existe um período da extração do diamante na região, um livro chamado Livro da Capa Verde. Tudo o que acontecia naquela região e esse livro da Capa Verde. Então, uma área de extração descoberta, o contratador que foi escolhido para aquela região, a quantidade de diamante extraído, se alguém desviou. Então, a gente tem todos os registros feitos neste livro no período da extração do diamante. Então, é a área mais colonial da colônia, a área vigiada do território colonial português no Brasil. Ok, até aí? Só para a gente ter uma ideia de quantidade, olha aí. Entre os anos de 1730 e 1830, foram encontrados em Diamantina cerca de 160 quilos de diamantes. Então, não é qualquer coisinha, né? Uma quantidade grande desses produtos. Ok? Ok, Dani. Ô, Dani, Oi. nesse caso aí de Diamantina, a coroa, ela, tipo,
mandava mais gente para fiscalizar Diamantina, porque era o lugar que tinha mais ouro? Não é o que tinha mais ouro, é porque lá tinha diamante. Então, o Isso. controle em relação a essa região é muito mais intenso na região das minas. Eu tenho um número maior de funcionários, de indivíduos, eu tenho uma estrutura diferente daquela que era estabelecida na região das minas. Na região das minas, você entrava e você saía sem problema nenhum. Na região de Diamantina, você não entra e sai, só entra e sai aquele que tem autorização da real extração, ou seja, do contratador, né, que é o responsável pela real extração. Há um controle muito maior, há uma fiscalização muito maior dessa região. E, portanto, é lógico, né, você precisa de uma quantidade de funcionários ou de indivíduos maior para vigiar essa região. Entendi, Dani. Obrigada. Ok? Então, bora lá. Nós discutimos, quando a gente estava falando do período da lavoura açucareira, de como que se estruturava a sociedade naquela região. Se a gente fizer uma comparação entre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora, a sociedade açucareira é uma sociedade rural. Quando eu venho para a sociedade mineradora, é uma sociedade completamente urbana. Quando eu falo dessa extração de ouro, olha o que eu citei agora há pouco, que eu tenho o surgimento de um grande número de cidades em decorrência da extração de ouro na região das minas. Então, eu tenho uma intensificação da vida urbana, em contrapartida ao que existia no início da nossa colonização, que eu tenho uma vida rural muito intensa. Aqui tenho o aumento da atividade comercial, aqui eu tenho uma ligação maior entre as cidades do território brasileiro, porque tudo leva à região das minas. A produção da agricultura em São Paulo vai para as minas, a criação de gado no sul vai para a região das minas, então tudo leva à região das minas. Então, eu passo a ter uma rede de estradas que interligam essas diversas regiões do território brasileiro, e eu passo a ter o surgimento de um grande número de cidades e a intensificação da atividade comercial. Então, eu tenho, a partir disso, uma intensificação da vida urbana. O estabelecimento de novas redes de relações, quando eu falo do surgimento e da intensificação dessa vida urbana. Se eu for para o período da lavoura açucareira e falar dessas relações, eu tenho senhores e escravos. Ponto. Quando eu falo da sociedade mineradora, dessa sociedade urbana, eu tenho outras relações que vão se estabelecendo, se estendo. Eu não tenho só senhor e escravo. Eu tenho senhor, eu tenho escravo, eu tenho comerciante, eu tenho funcionário público, eu tenho diversos atores, agentes sociais que vão surgir ao longo desse processo de mineração no território brasileiro, a partir do momento dessa intensificação da vida urbana. Quer ver uma coisinha? Quando eu falo dos escravos, na lavoura açucareira, eu tenho um escravo que se dedica à atividade no campo. É o indivíduo que vai plantar, o indivíduo que vai colher, o indivíduo que vai apreciar a cana, que vai transformar a cana em açúcar. Pronto. Quando eu falo da sociedade mineradora, em função dessa intensa vida urbana, eu passo a ter escravos no meio urbano que vão exercer uma série de atividades. São os que a gente chama de escravo de ganho. É o indivíduo que se desloca do campo para a cidade, ou aqueles escravos que são adquiridos para exercer atividades no meio urbano. Então, eu tenho escravo sapateiro, eu tenho escravo barbeiro, eu tenho escravo ourives, eu tenho escravo
as negras de tabuleiro, eu tenho as prostitutas, eu tenho estivadores. Esses indivíduos vão exercer uma série de funções no meio urbano. Então, eu tenho aqui o surgimento de uma série de atores sociais. E o interessante, que aqui a possibilidade de um enriquecimento. Por que a possibilidade desse enriquecimento? Em função do ouro extraído naquela região. Então, eu tenho uma vida econômica, vida social muito mais intensa do que no período anterior. Apesar da gente ter, e aí eu coloquei aqui, eu devia ter colocado até como observação, né? Apesar da gente ter uma grande quantidade de ouro sendo extraído na região, de uma circulação muito grande, eu ainda tenho na região das Minas uma pobreza que imperava naquela região, que dominava naquela região. Por quê? Não é todo mundo que tem acesso ao ouro. Não é todo mundo que vai extrair, não é todo mundo que vai vender e que vai se enriquecer por meio desta atividade. Então, a gente ainda tem uma discrepância, né? Uma diferença muito grande. Eu tenho aqueles indivíduos que são ricos, que se enriqueceram por meio da extração, mas eu ainda tenho na região das Minas uma pobreza muito grande. Tem uma historiadora que chama Laurelo e Souza, que ela escreveu um livro que se chama Os Desclassificados do Ouro. São justamente esses indivíduos que estão no meio urbano e que vivem em uma pobreza intensa. Não é porque esses indivíduos estão inseridos em uma sociedade onde você vê ali transitando uma grande quantidade de riqueza por conta do ouro, que isso vai ser dividido entre aquela população. Você tem aqueles indivíduos que exercem outras atividades, outras funções, que não a extração do ouro e que não são indivíduos que se enriqueceram. Existe uma possibilidade de enriquecimento? Existe. É inegável que ela existe. Mas isso não significa que aqueles indivíduos que se deslocam à região das Minas, eles enriquecer por meio dessas atividades. O enriquecimento aqui é para poucos indivíduos e não para todos os indivíduos daquela região. Ok? Uma outra diferença em relação ao período anterior, ou em relação à região açucareira, à sociedade açucareira, é em relação à participação das mulheres. Aqui ela é muito mais intensa e mais visível do que a sociedade açucareira. Continua sendo aquele indivíduo que não tem participação política. Isso é um direito que ela vai conquistar bem lá na frente. Então, ela não é um ser político ainda nessa sociedade, mas é uma mulher que começa a conquistar mais espaço, porque ela vai exercer uma série de atividades que não era possível a ela exercer na sociedade açucareira. Ok? Então, vamos... Ok, Dani. A mão de obra escrava era uma mão de obra por excelência, utilizada na extração de ouro, ou utilizada nessa região. Há uma preferência por esses indivíduos, pelo fato desses indivíduos, ou dos negros, já praticarem a extração de metais preciosos no continente africano, indivíduos que já exerciam essa atividade, então quando chegam, né, já tem experiência, não tem a necessidade de você ensinar esses indígenas a fazerem. Os europeus não sabiam fazer, indivíduos aptos a essa atividade. A mão de obra indígena não era permitido usar, né? O índio também sabia, mas esses indivíduos estavam proibidos de serem utilizados, então daí a preferência pela mão de obra escrava africana. Além do que, em determinadas situações de extração, esses indivíduos tinham que estar com parte do corpo submersa na água, estarem expostos ao intenso durante um longo período, e se fosse um indivíduo, se fosse europeu, por exemplo, a quantidade de mortes em relação a esses indivíduos seria muito maior. Então, o negro ele apresenta uma resistência
a esse tipo de exposição ao sol, de estar ali com parte do corpo submerso na água, né? Então, por já exercerem a preferência por esse tipo de mão de obra. Olha o que fala Boris Fausto em relação à utilização desta mão de obra. Na base da sociedade estavam escravos, o trabalho mais duro da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas. Doenças, desinteria, malária, infecções pulmonares e as mortes por acidentes foram comuns. Há estimativas que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Seguidas importações atenderam às necessidades da economia mineira, inclusive no sentido de instituir a mão de obra utilizada. Então, daí a importância da utilização desses indivíduos e a situação ou as condições a que esses indivíduos estavam submetidos e que levava boa parte desses indivíduos à morte. Se fosse um europeu, com certeza a estimativa de vida desses indivíduos seria menor do que 7 ou 12 anos. Ok? Está aí a organização da nossa sociedade. No topo dessa sociedade, a elite, mineradores, fazendeiros, comerciantes e os funcionários da coroa portuguesa. No intermediário, o grupo médio, os trabalhadores, vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores de subsistência, faiscadores, religiosos que não ocupavam altos cargos, homens livres, e abaixo, na base dessa sociedade, os escravos. São os indivíduos aí que sustentam toda essa estrutura, ok? Esse aqui eu vou deixar para vocês analisarem depois, tá? Berta do Ouro, aí um organogramazinho mostrando como que isso foi acontecendo, tá bom? É tudo que a gente já discutiu com um esqueminha aqui, tá? Então, até aí, ok? Ok, Dani. Ok, Dani. Então, bora lá. Então, vamos finalizando, né? Eu tenho quanto tempo aí? Muito ou pouco? Depende, sua aula acaba 8h40 ou 9 horas? 8h40. Então você tem 20 minutos ainda. 20? Isso. Tá, então eu acho que dá. Então, vamos lá. A gente está em um momento aqui agora que diz respeito a uma mudança na estrutura da administração do território português e que, de uma certa forma, interfere no território brasileiro. Portugal passa por um período de problemas não só econômicos, mas também com problemas naturais que afetam aquele território. A gente vai ter uma série de terremotos em Portugal que vai contribuir aí para destruir boa parte do território da capital Lisboa, e que o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro, né, nomeado por Dom José I, que era o rei de Portugal naquele período, decide então reconstruir Lisboa, e para isso, lógico, ele vai precisar de capital, ele vai precisar de... Além disso, era interesse do Marquês de Pombal de modernizar as estruturas econômicas e a administração que existia dentro do território português. Ele tinha um objetivo com isso, de diminuir a dependência do território português de outros países, principalmente a terra. Então, ele entendia que se ele modernizasse essa estrutura, que se ele mudasse a estrutura administrativa portuguesa, ele conseguiria aumentar a arrecadação, aumentar os lucros da coroa portuguesa, e aí diminuiria essa dependência econômica em relação a outros países, principalmente o território inglês. A gente fala, a gente já está falando aqui de século XVIII, né? 1750, 1777, foi o período do governo do Marquês de Pombal. A gente fala que esse período, século XVIII, é o período intenso da divulgação das ideias iluministas.
E o Marquês de Pombal, ao promover essa mudança na administração do Estado português e, consequentemente, das suas colônias, principalmente o Brasil, né, a principal colônia portuguesa, ele vai fazer mudança administrativa tendo como base essas ideias iluministas. Quando a gente afirma que um monarca absolutista faz uso das ideias iluministas e ainda mantém-se no poder, a gente chama este indivíduo, ou ele exerce a função aí de um déspota esclarecido. Então, é um indivíduo que mantém a estrutura absolutista e que faz uso de algumas ideias iluministas com a intenção de dar e de modernizar toda a sua estrutura administrativa e estrutura política, mas em diminuir a autoridade daquele monarca absolutista. Dani. Então, Dom José I, aconselhado pelo Marquês de Pombal, começa a promover uma série de mudanças, não só... Oi, Bela. Você falou dos déspotas esclarecidos, eles também governavam pelo direito divino? Sim, ele não perde característica. A coisa que esse indivíduo vai fazer é utilizar de algumas ideias absolutistas, de algumas ideias iluministas, mas ele mantém-se no poder. Ele continua sendo, ele pode ser de origem divina, ele pode usar qualquer justificativa para sua manutenção no poder. Só que esse indivíduo utiliza algumas ideias iluministas. Quando a gente fala do iluminismo, uma das críticas do iluminismo, né, em relação ao absolutismo, ou a esse governo que concentra todos os poderes nas suas mãos, essa é uma das críticas dos iluministas. Então, o que alguns governos absolutistas fazem? Se aquelas ideias iluministas, em sua totalidade, forem implantadas em um determinado território, aquele indivíduo ele pode perder o poder que ele tem. Então, para ele se manter como monarca absolutista, ele não adota na sua totalidade. Algumas medidas ou propostas dos iluministas são colocadas em prática, sem que esse indivíduo perca o poder, a autoridade que ele tem. Então, ele é um indivíduo, quando o déspota é esclarecido, quer dizer que ele usou de parte dessas ideias, mas ele se mantém como um governo absolutista. E aí tem a ideia de um certo renascimento, Dani, porque você falou que eles estavam usando as ideias iluministas para modernizar. Aí tem um pouco dessa ideia de renascimento aí ou não? Do renascimento? Assim, não aquele a gente não vê aqui mas... a presença dos... Quer dizer, se a gente for analisar todas as características do renascimento, pode ser que uma ou outra você veja. Mas aqui é uma questão de ordem política, que não envolve as ideias do renascimento. Se bem que, quando a gente fala do renascimento, ele acabou influindo nessas mudanças políticas que vieram posteriormente. Mas a gente é muito mais presente essas propostas ou essas ideias políticas do iluminismo presentes no déspota, no despotismo esclarecido. Ok? Entendi, Dani. Obrigada. Então, vamos lá. Então, o Marquês de Pombal propõe essa mudança na sua estrutura, né, na estrutura administrativa, política do território português, consequentemente. Ayane. Oi, Dani, ele, como você disse que ele vai ter ideias iluministas, então ele vai expulsar os jesuítas daqui, porque vai ser nesse período que ainda vai ter, né, os jesuítas. Sim. Por que ele vai explorar? Justamente para diminuir a interferência religiosa desses indivíduos. É como se ele estivesse estabelecendo, aí vamos dizer assim, um Estado mais laico, né? Independente dos jesuítas. Se a gente for olhar no território brasileiro, os jesuítas é que comandavam
a educação dentro do nosso território, ela estava nas mãos dos jesuítas. Então, o que o Marquês de Pombal faz quando ele toma lá uma série de medidas, né? Propõe uma série de medidas. Uma dessas medidas é a expulsão dos jesuítas do território brasileiro, justamente para diminuir essa influência da Igreja Católica aqui no território. Estado mais laico, uma educação mais laica, uma educação mais voltada aos interesses do território português e não para os interesses dos jesuítas, ok? Ok, Dani, obrigada. Então vamos lá. Então, como eu falei com vocês, ocorreu um terremoto em Lisboa que contribuiu aí para destruir boa parte da cidade de Lisboa. Ele vai reconstruir essa cidade de uma forma mais moderna, né? A gente tem um problema econômico já vem se arrastando há anos dentro do território português. Então, mudar essa estrutura de exploração em relação às colônias, modernizar a estrutura administrativa, é justamente no intuito de aumentar a sua arrecadação e amenizar esses problemas econômicos pelos quais Portugal passa. Grande parte do ouro que saía daqui, que ia para o território inglês, criou essa dependência. Então, o objetivo é diminuir, é acabar com essa dependência de Portugal, principalmente em relação ao território inglês, de promover uma arrecadação maior para a coroa portuguesa, para poder promover essa reconstrução e diminuir esse déficit que existia dentro do território português. Então, com a intenção dessa modernização, quais medidas foram tomadas pelos portugueses ou pelo Marquês de Pombal no território português e diretamente que afetaram diretamente ao território colonial? Primeiro, a extinção do sistema de capitanias hereditárias. Então, a partir deste momento, não existe mais capitanias hereditárias. A gente passa a ter uma centralização da administração no território brasileiro. Ah, Dani, mas as capitanias já não tinham deixado de existir? Não. Lembrando que quando o governo geral foi estabelecido, ele para auxiliar as capitanias hereditárias, e colocar fim a essas capitanias. Então, Marquês de Pombal determina o fim imediato, a extinção. Olha, agora não tem mais capitania hereditária, eu tenho apenas um poder, eu vou centralizar, é esse poder que vai administrar, é esse poder que vai decidir. Determinou a instalação de manufaturas no território brasileiro, para que ela pudesse produzir e fornecer, concorrendo, né, com manufaturas inglesas, atender à demanda interna da colônia. O que a Yane me perguntou, por meio de um alvará, ou por meio de uma determinação régia, a expulsão dos jesuítas do território brasileiro, a intenção era mesmo diminuir o poder que esses indivíduos tinham dentro do território e que era forte desde o do início da ocupação do nosso território, quando a Companhia de Jesus foi criada e esses indivíduos vieram para o nosso território com a intenção de catequizar a população nativa, e aí acabam tendo muito poder, controlando a colônia, eram responsáveis pela educação dentro, quer dizer, não só dentro, né? Mas dentro e fora, tanto em Portugal quanto no território colonial. Então, esses indivíduos acabavam catequizando, educando de acordo com os interesses daquela ordem. Quando esses indivíduos são expulsos, você tem uma educação controlada pelo Estado, e essa educação ela vai atender aos interesses do Estado. Interessante que para essa educação passar para as mãos do Estado, o Estado tem que financiar a educação. Então, ele estabelece um imposto ou um subsídio literário para custear essa educação no território brasileiro. Então, tira das mãos dos jesuítas,
que eram os indivíduos que financiavam, que eram os indivíduos que mantinham a educação no nosso território, e passa para as mãos do Estado. E aí o Estado, então, estabelece o imposto para incentivar essa educação, para custear essa educação no nosso território. A criação das companhias de comércio, essas companhias seriam responsáveis pelo monopólio comercial, seriam designadas pelo Estado português, determinadas pelo Estado português, elas mantêm o monopólio do comércio porque aí garante maior adesão da coroa portuguesa. Então não é livre mais, agora passa a ser controlado. E só companhias determinadas, estipuladas pela coroa portuguesa, é que vão exercer essa atividade comercial. Então, a arrecadação vai direta para o território português. Proibir a escravidão nativa, né, ou indígena, já existia uma legislação por parte da coroa portuguesa em relação a essa escravização, né, é proibido. O nativo agora passa a ser submetido às regras da coroa portuguesa, eles têm que seguir uma legislação ou uma determinação da coroa portuguesa e não mais interna. Um maior controle da região das... Para isso, foi necessário transferir a capital do Brasil. Então, a nossa nova capital passa a ser o Rio de Janeiro. Deixa de ser Salvador. Por que o Rio de Janeiro? Porque é uma região mais próxima à região das Minas. Então, ficava muito mais fácil para a coroa fiscalizar, controlar a extração na região das Minas do que se estivesse lá em Salvador, muito distante dessa região. Então, a parte administrativa do nosso território sai de Salvador e desce de Janeiro, se aproximando da região das Minas para facilitar a fiscalização desta região. Quanto mais ouro se arrecadar, melhor para a coroa portuguesa. Ok? Eu falei lá no comecinho para vocês esse processo de organização das chamadas bandeiras, entradas, as monções, vão acabar contribuindo para uma nova caracterização do nosso território, uma nova estrutura do nosso território. Antes, os nossos limites iam somente até a linha de Tordesilhas. Nesse processo de avanço, a gente tem uma reestruturação. Há um novo acordo firmado entre portugueses e nós, que vai substituir a chamada, ou chamado, né, Tratado de Tordesilhas. Esse novo tratado, esse novo acordo, a gente chama de Tratado de Madrid. Por meio do Tratado de Madrid, você reconhece as novas fronteiras, ou os novos limites do território brasileiro. O que chama a atenção é esse princípio. Aceito pelos... Então, os portugueses foram avançando além do Tratado de Tordesilhas, se estabelecendo, se fixando em determinadas localidades, e quando do novo tratado, os portugueses reconheceram, olha, vocês tomaram posse, vocês usaram desta área, desculpa, os portugueses não, os espanhóis, vocês tomaram posse, vocês invadiram, vocês ficaram, a gente reconhece até para evitar atritos entre esses dois países, a ocupação pós-tratado, pós-linha de Tordesilhas era muito intensa, seria desgastante tanto para a Espanha quanto para Portugal, um atrito naquele momento. Então, os espanhóis acabam reconhecendo o aumento do nosso território. Eu vou passar aqui e já volto. Então, o nosso território antes era essa parte aqui, esse vizinho, a oeste da linha de Tordesilhas, e com esse avanço em decorrência da União Ibérica, em decorrência da criação de gado, em decorrência da organização das bandeiras, seja de apresamento, seja de prospecção, aqui não importa, a gente tem uma ultrapassagem da linha de Tordesilhas e essa parte mais escura passa a pertencer ao nosso território. Então, a gente tem um avanço em direção ao oeste, a gente tem um avanço em direção ao norte, a gente tem um avanço em direção ao sul, e a gente tem quase que o desenho atual do território brasileiro, com pequenas
pequenas diferenças, né? Então, a nova linha vermelhazinha aqui, que está a oeste, é que vai determinar qual é o novo passado do território brasileiro após a assinatura do Tratado de Madrid. Então, essa divisão da linha de Tordesilhas, ela não existe mais quando dá assinatura do Tratado de Madrid. Então, essa é a nova configuração do território brasileiro pós-avanço em relação a Tordesilhas, pós-avanço em direção ao interior do nosso território. Ok? Aí, olha, domínio português, domínio espanhol e o domínio português pelo Tratado de Madrid. Então, a parte vermelha e essa parte amarelinha, marinha aqui. Portugal acabou cedendo para os espanhóis a colônia do Sacramento, que está aqui no finalzinho, né, está mais ao sul do nosso território, e recebeu os espanhóis a região dos chamados 7 povos das missões em troca da colônia de Sacramento. A gente sabe que depois o nosso território ainda aumenta aqui mais um pouquinho, né? Mas nesse momento é o traçado do nosso território com a assinatura do Tratado de Madrid, que substitui o Tratado de Tordesilhas. Ok? Dá ainda? Estou sem relógio aqui. 5 minutinhos. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão 3 e a questão 4, que está na sequência, para vocês fazerem. Eu vou mandar para vocês hoje ainda uma lista de exercício extra, e aí vocês vão marcando as dúvidas de vocês, ou me manda no privado e eu respondo, me manda, que na prova a gente faz um comentário das questões. E podem fazer também a sugestão de questões que está no livro de vocês. Tem uma sequenciazinha de... A gente tem aí uma sequenciazinha de 4, 10, 12, 17 que é no livro de vocês, mais extras que eu vou mandar. Então, manda bala aí, resolve, manda dúvida, ou então só fala quais são as dúvidas e semana que vem a gente corrige. Ok? Ok, Dani. Beleza, então? Beleza. Finalizamos aqui mais uma frente. Qualquer dúvida, me manda, tá? Ou no grupo, ou no privado, me manda lá. Eu prefiro no privado, eles colocam tanta coisa naquele grupo que eu não dou conta de acompanhar vocês.